texto que já é esperado pela maioria dos irmãos, porque estamos aqui para celebrar também a ceia do Senhor. O texto é do Evangelho de Marcos, no capítulo 14, e eu leio a partir do verso 12. As palavras são estas. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: aonde queres que vamos e preparemos a refeição da Páscoa? Então ele enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: entrem na cidade, e um homem carregando um pote de água virá ao encontro de vocês. Sigam-no e digam ao dono da casa em que ele entrar: o mestre pergunta, onde é o meu salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com meus discípulos? Ele mostrará uma ampla sala no andar superior, mobiliada e pronta. Façam ali os preparativos para nós. Os discípulos se retiraram, entraram na cidade e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. Quando estavam comendo, reclinados à mesa, Jesus disse: digo que certamente um de vocês me trairá, alguém que está comendo comigo. Eles ficaram tristes. Um por um lhe disseram: com certeza não sou eu. Afirmou Jesus: é um dos 12, alguém que come comigo do mesmo prato. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor lhe seria não haver nascido. E enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomem, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos discípulos e todos beberam. E disse-lhes: isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Eu afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Que Deus abençoe a sua palavra. Os evangelhos semelhantes, portanto me refiro a Mateus, Marcos e Lucas, têm a instituição da ceia do Senhor praticamente nos mesmos termos, com pequenas variações, e uma delas será apresentada logo mais. É muito interessante que nós reconheçamos, porque o texto afirmou com muita clareza, que a instituição da ceia do Senhor pelo Senhor Jesus Cristo ocorreu, na verdade, no contexto da Páscoa, a festa judaica de libertação que Deus operou quando o povo de Israel estava sofrendo amargamente na mão do povo egípcio. É muito interessante que nós reconheçamos que Páscoa é ambiente de extrema alegria e muita gratidão. Se nós relembrarmos o que temos lido no Velho Testamento a respeito da Páscoa, nós sabemos deste fato, a alegria, a gratidão que inundava o coração dos israelitas quando por ocasião da celebração da Páscoa. Sempre foi assim. Páscoa é tempo de grande alegria. É interessante que no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, é um paralelo da instituição da ceia do Senhor. Nos versos 15 e 16, nós aprendemos a respeito da expectativa de Jesus ao instituir a ceia, pois no Evangelho de Lucas está afirmado o seguinte: Jesus dizendo para os seus 12 discípulos, naquela ocasião da instituição: eu desejei muito participar desta Páscoa convosco. Muitas coisas são apresentadas para nós a respeito desta afirmação de Jesus. Como nós bem sabemos, Jesus era sociável, era amigo, era feliz, especialmente feliz porque sabia quem era e sabia dos seus propósitos ao vir a este mundo. Desejei muito participar desta ceia convosco. E os participantes são aqueles que foram os primeiros discípulos de Jesus Cristo,
que mais tarde, segundo Marcos capítulo 13, verso 13, ele chamou de seus apóstolos. É verdade que no nosso tempo alguns líderes religiosos procuraram engrandecimento pessoal, atribuindo o título de apóstolos para eles mesmos, provavelmente ignorantes ou então rebeldes, aplicando, porque não tem a mínima condição de aplicar os critérios para alguém ser apóstolo, conforme citados com muita clareza no Novo Testamento, inclusive tendo participado de atividades com o Senhor Jesus Cristo. E os apóstolos do presente não tiveram este privilégio, e não terão, porque aquilo é um acontecimento do passado e é irrepetível. A verdade é que em Mateus, no capítulo 3, nós aprendemos que quando Jesus chamou os apóstolos para que experimentassem a sua augusta presença, pregassem o evangelho que vinham aprendendo do próprio Senhor e praticassem milagres. Especialmente o milagre citado em Marcos é a expulsão verdadeira de demônios, no ataque dos demônios para muitas pessoas, o que era uma marca muito interessante no tempo do Senhor Jesus Cristo. Vamos lembrar que os apóstolos eram um grupo absolutamente heterogêneo, como nós hoje, muitos tipos de pessoas, e eu quero afirmar primeiro os seus nomes. Eu quero até fazer um apelo para os amados, todos os irmãos. É muito interessante que nós nos lembremos, vez por outra, quem eram, quais eram os nomes dos primeiros apóstolos. Eu, de fato, conheço muita gente boa, sem ironias, gente boa mesmo, que de fato sabe mais ou menos quais eram os apóstolos. Se eu fosse muito mal, eu agora pediria que um dos irmãos aqui ficasse de pé e citasse os 12. Estejam tranquilos, eu respeito o fato de que alguns de nós hoje temos a memória fraca, não é? Até por causa da maravilha do telefone, né? A gente sabe o que está no telefone, mas é interessante, esqueci de dizer isso para os adolescentes hoje de manhã, que nós tenhamos os princípios e verdades da palavra de Deus aqui, no HD, aqui, e não no HD do celular. Mas eu quero citar, como está ali no Evangelho de Marcos: Simão Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aqueles que eram chamados os filhos do trovão. Vocês imaginam por quê, não é? A voz era alta, eles falavam com muita intensidade. André, Filipe e Bartolomeu, Mateus, que era coletor de impostos. A má fama de coletor de impostos existe desde então. Você não sabe disso, né? Graças a Deus por servos do Senhor que são coletores de impostos e são mais dignos do que Mateus e Zaqueu, antes de ser tocados por Jesus. Tomé de Alfeu, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, era também chamado Simão Tadeu, e outro Simão e ainda Judas, Judas Iscariotes. Amados, é muito interessante que naquele período de Jesus com os apóstolos, foi um período muito curto, cerca de 3 anos, ele estava preparando os discípulos, que foram também chamados de apóstolos, para a tarefa. Todos eles foram chamados para isso, sem acepção de pessoas. Deus continua o mesmo, não faz acepção de pessoas. Ele nos escolheu, somos tão diferentes uns dos outros. Ele nos escolheu, mas não nos deixou como nós chegamos a Ele. Foi assim também com os apóstolos de então, os verdadeiros apóstolos. Porque em 1 Coríntios, no capítulo 6, versos 9 a 11, nós aprendemos com muita clareza o que é que Jesus faz com aqueles que Ele chama para si. E nós devemos encontrar aqui uma grande inspiração. Ela começa a ser apresentada da seguinte forma no verso 9, o apóstolo Paulo que escreveu, tocado pelo Espírito Santo: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar,
nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Note esta afirmação: assim foram alguns de vocês. Assim foram alguns de vocês. Aí vem a maravilha da afirmação do Evangelho: mas vocês foram lavados, santificados, justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Deus opera na vida dos seus discípulos. Operava lá e opera hoje. E a única esperança que temos é esta. Eu quero fazer aqui um parênteses para dizer o seguinte: esta palavra de que nós fomos lavados, santificados e justificados é importantíssima para nós hoje, porque nós não éramos pecadores, nós somos. Lamentavelmente, lá uma vez ou outra, que não seja assim tão frequente, não é, irmãos? Nós cometemos algum pecado e muitas vezes o inimigo das nossas almas, que é o enganador, ele vem sobre nós e ele diz assim para mim e para os irmãos, diz assim: está vendo? Você não tem nenhum poder, você provavelmente não foi lavado, não foi santificado, não há esperança para você. Mas sabe por que razão estou trazendo este assunto? Porque muito recentemente eu ouvi da parte de um querido irmão, meu querido irmão, afirmações que talvez ele nem tenha percebido, mas eu percebi porque eu sou pastor e sou pastor conselheiro. Eu percebi nas entrelinhas do seu relatório que ele, naquele momento, eu creio que é só naquele momento, mas ainda é dramático, naquele momento ele estava duvidando do fato de que é lavado, de que é santificado, de que está justificado. É bom nós lembrarmos isto, porque se nós não lembrarmos esta verdade, em Cristo, quando eu confiei nele, ele me lavou, me santificou e já me justificou, isto é, os meus pecados não têm mais poder para me destruir. Domingo passado eu falei de salvação. O único tipo de salvação que Jesus jamais ofereceu é salvação eterna. Quem aceitou Jesus está perfeitamente salvo. Se não fosse assim, a salvação seria nosso mérito e jamais foi. Nós somos salvos pela misericórdia graciosa de Deus por meio do seu Filho Jesus Cristo. Então, o que eu estou fazendo é lembrando este fato para todos nós, para que, mesmo tendo os nossos erros, que nós lembremos esta verdade, tão bem apresentada em 1 Coríntios, que acabo de ler para os irmãos. 1 Coríntios 6, 9 a 11. Se você anda em fraqueza espiritual, imaginando que por causa de seus pecados, por mais graves que sejam, mas se você é do Senhor Jesus, aí não resolveram a questão, leia isto e peça perdão a Deus por desconfiar da sua palavra, por ter agido ou estar agindo ainda como incrédulo, ou melhor, como um pagão, alguém que não conhece Deus, porque você conhece. Confia em Deus, Ele é confiável. Então, amados, voltando, a Páscoa é uma a ceia do Senhor é uma celebração ligada à Páscoa, é um momento de grande felicidade. É notório que quando nós participamos da ceia do Senhor, há um clima de felicidade e alegria. Assim deve ser, porque a lembrança de que foi grande o preço pago por Jesus para a nossa salvação plena e eterna. Jamais esqueçamos isto. Mas há uma outra nota muito interessante neste texto de Marcos 14, que eu li inicialmente, é uma revelação que Jesus Cristo fez aqui, que é contundente, e é, num certo sentido, inesperada. Eu li em Marcos 14, como os irmãos sabem. Notem aqui que eu me refiro ao verso 18, Jesus afirma o seguinte: eles já estão comendo, eles estão participando da Páscoa. A instituição da ceia vai ocorrer logo, mas ainda não ocorreu. Eles estão comendo a Páscoa, e Jesus diz assim:
digo que certamente um de vocês me trairá, alguém que está comendo comigo. Nós temos um traidor nesta mesa. Aí houve grande tristeza, nos afirma este texto de Marcos. Há uma grande tristeza. E eles começam um por um. Eu acho interessante esta afirmação, né? No verso 9. Um por um começaram a dizer: não sou eu. Mas o relato em Mateus trata de um pormenor interessante. Capítulo 26, versos 23 em diante. Afirmou Jesus, notem esta: aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria não haver nascido. E aí Judas, verso 25, Judas, que haveria de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, mestre. Aí Jesus disse: sim, é você. Sim, é você. Esse é um aditivo de Mateus para a nossa reflexão. Que situação trágica a de Judas, o traidor. É melhor que não houvesse nascido. Mas a situação dramática e trágica de Judas deve nos ajudar a meditar sobre a minha relação, a sua relação com o Senhor Jesus Cristo. Eu sou traidor de Cristo? Como tem sido a minha vida? Como eu trairia Jesus Cristo? Por meio de minhas atitudes, palavras, ações, costumes de vida, e aqui no sentido constante. Eu não sou do Senhor e estou traindo o Senhor constantemente. E a minha, entendida por alguns como conversão, não foi conversão, foi uma decisão vazia de significado, porque não tinha a ver com aquela reflexão de que eu sou pecador, carente de Deus, e de fato me entrego a Ele. A entrega genuína resolve esta questão, mas a não genuína não resolve coisa alguma. Tanto é que Jesus, em um dos episódios importantíssimos do Novo Testamento, diz que alguns dirão: Senhor, Senhor, em teu nome não fizemos milagres, em teu nome fizemos isto ou aquilo. Eu vou acrescentar algumas coisas: em teu nome não fui pastor, em teu nome não cantei no coro, em teu nome não fui diácono de uma igreja, em teu nome não fiz obra missionária nas barrancas do Amazonas. Deus nos livre de ouvirmos um dia do Senhor, e não ouviremos se nele temos crido mesmo, não é? A palavra foi: nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Deus nos livre de trair o Senhor Jesus. Terceiro e último ponto, é uma repetição necessária para a nossa alegria e também para a inspiração daqueles que ainda não são de Jesus, mas que podem se tornar, se entenderem a sua trágica condição de pecadores não regenerados, candidatos ao inferno, literalmente, segundo as Escrituras, mas que ainda tem tempo, graças a Deus, para uma decisão solene a respeito deste importante assunto. Jesus então instituiu a ceia do Senhor. Primeiro mandou que eles preparassem a Páscoa, naquele ambiente de Páscoa, na celebração que era o desejo de Jesus, experimentar, comer a Páscoa com seus discípulos, que chegaram a ser chamados de apóstolos. É interessante que foi muito simples, né? Ele tomou pão, que já era parte da celebração da Páscoa. Ele tomou vinho, que era parte da celebração da Páscoa. E sobre pão e vinho, como nós dizemos na maioria das igrejas do Senhor, né? Tomou estes dois elementos, estes dois alimentos, e disse assim: olha, o pão é meu corpo, o vinho é o sangue da aliança. Pão e vinho tem a ver com entrega, a entrega de Jesus como pagamento por nossos pecados, para que tivéssemos a experiência de salvação. Amados, sem dúvida, muitos sabem,
Há interpretações diferentes no meio do povo de Deus, naquele sentido mais geral, né? Os grupos, há muitos grupos. Alguns dos grupos de cristãos no mundo nós não sabemos nem seus nomes, porque o mundo é grande e o número de fiéis ao Senhor Jesus é muito grande. Nós não somos mais um povinho, nós somos um grande povo de Deus, de fato um exército vitorioso. Nenhuma organização no mundo é igual à igreja. Lembrem qual é a idade da igreja do Senhor Jesus, e devemos nos lembrar das promessas de Jesus: nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. A verdade já está confirmada, mas se confirmará cada vez mais até aquele grande dia, quando o Apocalipse diz assim: e nós reinaremos, a igreja reinará para sempre com o Senhor, com o Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero dizer qual é a interpretação da Bíblia, interpretação direta, por que não dizer simples? Mas é o que a Bíblia quer dizer. Quando Jesus disse: isto é o meu corpo, ele estava vivo. Então, cada um não comeu um pedacinho do corpo de Jesus. É símbolo, amados, é símbolo da vida. Isto é o meu corpo, é a minha vida. Ele ainda ia entregar, mas estava tudo definido na mente dele. É por isso que quando chega no momento H, ele disse assim: ó Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Notem cálice. Cálice é sofrimento, é sacrifício. Mas se não seja feita a tua vontade. Pão é pão. O pão do qual alguns de nós vamos participar, todos, quem vai participar? Todos os que são do Senhor. A ceia não é da PIB de Manaus, é bom lembrarmos isso, né? A PIB é do Senhor. Quem seria eu ou os irmãos aqui, membros da igreja, para dizer não? Certas pessoas que não são batistas não participam, né? O tempo da ignorância, meus queridos, já passou, graças a Deus. A ceia, repito, é do Senhor. Se você sabe, tem convicção mesmo que pertence a Ele, participe com alegria. Quem sabe alguns de nós aqui precisamos, antes de participar, fazer uma reflexão. É boa esta reflexão? Sou do Senhor, sou sim. O que preciso fazer para melhorar a minha e crescer na minha comunhão com Ele? O que é preciso? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados recentes e nos livrar de toda a injustiça. O livrar de toda a injustiça tem com o fato que a gente não vive caindo na mesma desgraça de pecado. Quando a gente é de Jesus, a gente cresce. E tem coisa que não é por causa de sabedoria humana, não, é por causa da obra de Deus crescente na nossa vida pelo Espírito Santo. A luz vermelha de perigo acende imediatamente e nós dizemos não para o pecado, fugimos, resistimos o diabo e ele foge de nós. É Bíblia pura, amados. Vamos lembrar esta realidade. Ele tomou o pão: isto é o meu corpo que é partido por vós, isto é o meu sangue. Aí ele diz assim: o sangue da aliança. É bom nós lembrarmos mais uma vez a conexão do Velho e do Novo Testamento, porque quando Jesus instituiu a sua ceia para a nossa comunhão uns com os outros e com Ele, a assunção de responsabilidades que logo mais eu citarei, é interessante que tem tudo a ver com temas do Velho Testamento, que dão uma mensagem poderosa e muito inspiradora. Os sacrifícios do Velho Testamento, né? Aquela quantidade enorme de touros e cabritos e pombinhas e tanta coisa sendo sacrificados no templo. Que trabalho, mas que era apenas sombra daquilo que haveria de vir. Aqueles sacrifícios que o Velho Testamento fala eram sempre repetidos, porque não resolviam, apenas apontavam sobre o que haveria de acontecer, apontavam para a morte de Jesus em nosso lugar, não apenas os sacrifícios. A mensagem claríssima sobre a qual já lemos juntos neste culto, sim, Isaías, ele sofreu por causa dos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele,
e pelas suas pisaduras fomos sarados. Sim, Isaías 53, um dos mais importantes capítulos da profecia. E Jeremias, só para citar 3 conexões de Velho Testamento que se cumprem em Jesus Cristo, né? Pois é, ele disse assim: o vinho, meus discípulos, é o sangue da aliança, o sangue da aliança é o meu sacrifício. Eu quero ler para os irmãos que texto preciosíssimo, o texto de Jeremias, a respeito da aliança que Deus prometeu e cumpriu em Jesus Cristo. Mas vale a pena nos lembrarmos de pelo menos 2 versos. Capítulo 31 de Jeremias, versos 33 e 34, afirma assim: e esta é a aliança que, notem o verbo, farei, em Jesus, vou logo adiantando. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém jamais mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo: conheça ao Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e não mais me lembrarei dos seus pecados. Afirmação preciosa que tem a ver com o que eu disse há pouco, para que é bom não termos dúvida do que ele faz: e não me lembrarei mais dos seus pecados. Vamos acabar com este negócio de curtir pecados sobre os quais já, conscientemente e mediante a palavra de Deus, pedimos perdão. Eu não lembro o tempo, mas na minha vida, num certo tempo da minha vida, sendo tocado pelo Espírito Santo, eu resolvi isso. Não peço mais perdão pelo que já estou perdoado. E eu tenho sido abençoado por isso. Muito menos peso sobre mim. Eu vou continuar pedindo perdão dos novos pecados. Os passados que eu já confessei estão confessados. Ou então eu faria de Deus mentiroso. E Ele não é. Tá bom? É libertador esta prática. Garanto aos amados. Ele institui a ceia. Este pão é o meu corpo. Ele está vivo. Simboliza o meu corpo. A entrega que eu farei logo mais. O vinho é o sangue da aliança que faço com os que em mim confiam. Aí nós vamos à ajuda de 1 Coríntios 11, que é o texto mais antigo, cronologicamente, o texto mais antigo, a respeito da instituição da ceia do Senhor. Fazei isto em memória, lembrança de mim. As aplicações são as mais belas, mais inspiradoras e confortadoras. A aplicação, amados, antes de participarmos da ceia do Senhor, todos os que somos de Jesus, façamos uma avaliação da nossa fidelidade a Cristo e digamos: Senhor, livra-me de qualquer resquício de traição. Renovemos a nossa aliança com Ele. 1 Coríntios 11, 25 nos diz isso. Obedeçamos a ordem de Jesus ao instituir a ceia do Senhor. Continuem falando a respeito da ação de Cristo até que Ele venha, isto é, promovendo a morte. A morte, sim, é por causa do sacrifício que nós estamos salvos. E é por causa da ressurreição que a nossa vida eterna está garantida. Porque Jesus Cristo afirmou, num tempo especial da vida dele: porque eu vivo, vós vivereis.
É interessante, não é, que neste sacrifício de Jesus, que foi voluntário, é vicário, é no lugar dos homens, lembremos-nos de Isaías, e é vitoriosa, porque nós somos realmente salvos e permanecemos salvos pela graça de Deus em Jesus Cristo. É bom que nós nos lembremos que ali, logo depois da ceia do Senhor, e aí Pedro, sempre Pedro, né? Pedro era rápido no gatilho, especialmente o gatilho da língua. Aí disse: olha, ainda que todos te abandonem, Senhor Jesus, eu jamais te abandonarei. Aí Jesus colocou Pedro no lugar dele, disse assim: olha, antes que o galo cante 3 vezes me negarás. E aconteceu, nós sabemos disso. Aconteceu, ele caiu em grande tristeza, vou chamar de depressão, não é? Mas como Deus é, como Jesus é, né? Aí quando Jesus, agora ressurreto, se encontra com os discípulos, há logo uma notícia muito interessante, assim: olha, digam para as mulheres, mas digam a Pedro. Ele havia negado Jesus. Digam a Pedro, já era um sinal, já esperado, porque Deus é pura misericórdia, Jesus é pura misericórdia. E aí, no momento daquelas aparições de Jesus Cristo, depois de uma alimentação na praia, segundo o texto de João, nós aprendemos que ele aparece e ele vai diretamente a Pedro, que precisava restauração, por causa da sua falha, né? E aí, aquela célebre pergunta: Pedro, tu me amas mais do que estes? Sim, Senhor, eu te amo. Jesus faz este questionamento 3 vezes. E Jesus aceitou logo do início, porque ele conheceu o íntimo, né? Deus conhece o nosso íntimo. Aí ele deu uma oportunidade fabulosa para Pedro, que ele usou bem, como nós sabemos o resto da história, especialmente no livro de Atos. Cuida das minhas ovelhas. E Pedro fez. E nós somos os receptores da bênção, da restauração de Pedro. Porque nós também, cada um de nós, é totalmente restaurado e vive restaurado por Deus, para a continuidade da comunhão com Ele e com os fiéis. A ceia do Senhor tem a ver com comunhão, mas a comunhão cresce quando nós entendemos também o trágico fato da traição de Judas. Jesus disse sobre a traição: melhor seria se ele, Judas, não tivesse nascido. Vamos celebrar com grande alegria. A comunhão é uma preciosidade para a igreja, mas com certeza Deus quer incluir muitos outros. Alguns dos outros que vão ser incluídos agorinha estão em crise total. Uma ilustração para os irmãos: um dos nossos queridos aqui na primeira igreja batista de Manaus é nosso funcionário. No decorrer da semana, ele precisou que eu o levasse para casa, que fica na direção da minha casa, num término de tarde. E aí eu perguntei para ele a respeito de como é a experiência dele de aceitação de Jesus. Eu fiquei maravilhado com a graça de Deus sobre mim e sobre a vida deste querido irmão. Não vou citar seu nome, mas ele está pronto a dar o testemunho até aqui se eu pedir. E ele é bem falante, viu, irmãos? É fabuloso este homem, evangelizador. Alguns aqui já sabem a quem me refiro, né? Com 17 anos, adolescente, usuário de droga e de outros males da vida desregrada, moral e espiritualmente. Aí a família decide mandar para fora de Manaus, porque ele ia morrer no outro dia. Se você não sabe, adolescente, é assim, viu? Não pagou, morreu. Bala na cabeça. E às vezes depois de grande sofrimento. Aí ele vai embora para outra cidade. Quando ele chega na outra cidade, sem nada, só com uma mala pequena, ele não sabe o que fazer. Nunca tinha estado naquela cidade, uma cidade grande, também aqui do norte. Aí ele sobe a rampa. Quem conhece as cidades do norte do país sabe o que significa, né? Sobe.
sai do barco, vai para a terra. E quando ele chega lá com muita fome, ele pede pão numa padaria. O homem era instrumento de Deus para salvar a vida deste garoto de 17 anos, em carência total e pavor da morte, da qual estava tão próximo. O homem deu pão. Depois de ter dado o pão, visto que um dos empregados da padaria não tinha vindo, ele disse: você quer trabalhar aqui? O que você diria? Quero. Você vai cortar pão a noite toda, porque os meus funcionários que fazem isso não chegaram. É pão que já foi vendido, está ficando velho, nós vamos torrar para vender como torradas. Ele passou a noite cortando pão. Não só isso, irmãos, é uma dessas histórias fabulosas. Não só isso, mas o padeiro mor, literalmente, o dono do empreendimento ali no forno, mas que preparava a massa, punha o fermento na massa, precisou fazer uma cirurgia depois de algumas semanas. Mas ele, que era o auxiliar o dono do pedaço, já tinha aprendido todas as fórmulas de como preparar um bom pão francês. E aí, quando o patrão precisou de alguém, perguntou para o padeiro mor: e agora que você vai para essa cirurgia, quem vai ficar no seu lugar? Ele disse assim: o meu auxiliar. Ele passou lá vários anos na padaria. Não só trabalhava na padaria, mas morava na padaria, não gastava um centavo. Todo o seu salário, primeiro como cortador de pão e depois como o padeiro mor que ele se tornou, porque o padeiro mor um dia chegou com o patrão e disse assim: eu estou cansado, eu já estou com 75 anos, eu não quero mais trabalhar, quem vai ficar no seu lugar é o meu auxiliar. Todo o dinheiro guardado. O dono da padaria era um homem digno, sem dúvida um cristão. Sem dúvida um cristão. Quando ele saiu depois de alguns anos, ele recebeu tudo com correção monetária. Foi tanto dinheiro que, ao voltar para Manaus, a nossa terra, ele comprou até uma casa para sua mãe e um pequeno terreno onde construiu a casa onde mora até hoje. Amados, Deus é misericordioso. Misericordioso, quer o nosso bem, mas nós precisamos entender a nossa carência e nos entregar a Ele. Aqueles que não são de Jesus, façam isso enquanto há tempo, porque a noite vem, quando não há mais nenhuma decisão a tomar. Após a morte física, diz a palavra de Deus, segue-se o julgamento de Deus. E nós não queremos o julgamento de Deus, nós queremos o prêmio da obediência, porque fomos a tempo tocados por Ele e dissemos sim. Que Deus nos abençoe. Vamos participar com alegria, reconhecendo exatamente o que é. Talvez na sua convicção pessoal, o pão seja alguma coisa mais do que só pão. Você tem liberdade para ter as suas interpretações. Mas o fato é o seguinte: participe só se você sabe. Eu já sou de Jesus. Façamos assim. Os diáconos me ajudarão na distribuição de pão e vinho.